Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Já tem um tempinho que a gente não tem aqui o nosso encontro aqui no canal. Eu estava doente, por isso não pude gravar vídeos, tá? Nada muito grave, mas não estava em condições de poder manter o canal. Hoje nós vamos falar das tristezas e alegrias na vida consagrada. Também queria dar a notícia de que o meu perfil no Facebook, ele foi bloqueado por haters, né? E agora foi desbloqueado, então está no nome de Gema Souza, tá? Então aqueles que querem seguir estão convidados, tá? Os amigos, tá? Os inimigos não estão convidados porque só servem para dar problema, tá? Aqueles que acham interessante o meu conteúdo, né, podem voltar a seguir pelo perfil pessoal. Então vamos dar prosseguimento aqui pelo Alonso Rodrigues, estudo que nós estamos fazendo, sobre as tristezas e alegrias na vida consagrada. É um tratado muito interessante que ele fez aqui, como lidar com essa questão da tristeza e da alegria, né? Porque faz parte da nossa vida, né? Estamos tristes, estamos alegres, como que isso funciona. Hoje aqui vamos ter alguma agitação no eremitério, tá? Hoje é dia de sábado, estou gravando no sábado. E estamos aguardando um funcionário. Aqui tá chovendo, vocês podem ver que eu tô com uma roupa um pouco de frio, né? Eu sou um pouquinho friorenta. Aqui na zona rural cai um pouco a temperatura quando chove, principalmente quando chove assim por dias seguidos. Então eu tô aqui com um chale e... enfim, pode ser que vocês escutem vozes, meu pai tá aqui. E pode ser que venham funcionários, então se vocês ouvirem alguma agitação é mais por isso, tá? A gente está fazendo aqui algumas arrumações e melhorias e coisas do tipo. Mas voltando ao nosso tema, aqui eu queria só fazer algumas considerações. A respeito da tristeza, alegria, né? Primeiro, o livro é do início da Renascença, né? Então certas coisas eles ainda não tinham um esclarecimento, né, a respeito do tempo. Mas já tinham um bom diagnóstico, né, a respeito da... Mas, por exemplo, no tempo da Renascença, eles ainda não tinham uma certa diferença entre melancolia, tristeza, depressão, né, como hoje nós temos. Eles não conheciam bem as causas da depressão. Apesar de que eles já tinham ali uma diferença, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é doença, né? Mas nem sempre eles acertavam, tanto que muitas vezes eles atribuíam ao demônio algumas doenças mentais, né? Então é interessante a gente separar bem uma coisa da outra. Outra coisa que nós temos que levar em consideração também é a questão da nossa cultura aqui no Brasil, né? A questão a cultura do Brasil. O Brasil é um país de pessoas mais extrovertidas, né? Então, que valoriza mais a extroversão, né? E país da cerveja, do futebol, da festa, da sensualidade. Então, a introversão, a seriedade, a gravidade, que não é valorizado e muitas vezes é tido como tristeza, né? Então, é muito importante separar isso. Claro que a gente não vai obrigar todo mundo a ter esse discernimento, mas vocês que estão aqui, é interessante já começar a pensar de uma outra maneira. Separar o que é personalidade, né, de tristeza. Então, o brasileiro tem essa questão, tá? Confundir tristeza com gravidade, introversão, tá? E alegria com entusiasmo, tá? Na verdade, tem muitos alegrinhos morrendo de tristeza, tá? Então, nem todo mundo que é alegrinho, é entusiasmado, tem uma alegria verdadeira, uma alegria genuína. Então, é disso que a gente vai tratar aqui, né? Claro, o semblante mostra, né? Mas nem todo mundo que tá sério está triste. É isso que é preciso a gente discernir, tá? Principalmente aqui no Brasil, tá?
Os grupos de jovens vicia a pessoa no entusiasmo. Então, a missa não teve palmas e não sacudiu os braços, então a missa foi triste. Entendeu? Então, o pessoal está viciado nessa coisa, né? Nada pode ser sério, entendeu? Então, é isso que nós vamos aqui estar discorrendo no assunto. Cassiano, né? Nós já citamos Cassiano várias vezes, é um abade, né? Tem as conferências de João Cassiano, né? Ele foi um grande abade, cenobita, deixou várias obras. Então, Cassiano diz, né? O verdadeiro triste é aquele que amarga a vida alheia, né? O verdadeiro triste é aquele limão ambulante, né? Ele não suporta a alegria alheia. Entendeu? Ele não pode ver uma festinha ali, não pode ver umas pessoas que ele vai lá e amarga, né? Então, o verdadeiro triste se vê mais nas atitudes do que no semblante. Eu achei bem interessante isso daqui, tá? O triste não suporta a alegria alheia. Uma coisa também que eu acho interessante do religioso triste... o religioso triste, ele é aquele que está sempre fazendo intriga, sabe? Isso é uma coisa bem interessante também, né? O religioso triste, por exemplo, ele gosta muito de quebrar as coisas, assim, quebrar no sentido, não de quebrar no sentido dele ser um desastrado, tá? Mas quebrar para fazer intriga, entendeu? Quebra as coisas, põe no lugar do outro para gerar intriga, esconde as coisas, troca as coisas de lugar, gera confusão, põe um contra o outro. E são coisas, quando a gente não está na vocação certa, a gente está sempre disseminando ódio, aonde quer que a gente passe. O que a gente não pode confundir amargura, tá, com luta, tá, com luta contra o mal. Então, por exemplo, uma irmã está, por exemplo, uma congregação pró-vida, né? Então luta contra o aborto. Isso aqui está errado, entendeu? Devemos condenar sim o mal e o pecado. Isso aqui está errado. O aborto é errado. Então, isso aqui não deve se condenar. O pecado, o mal deve se condenar, né? Que a intriga não entra em pecado. Intriga é você pegar uma coisa que está calma e você vai lá e agita. Aqui, ó. Isso é intriga, né? Tudo está na paz, onde você vai lá e agita aqui. Isso é intriga, né? Tá todo mundo quieto, tá todo mundo na oração, todo mundo na maior paz e você vai lá e agita. É diferente de luta. A luta é você, não, isso aqui tá errado. Isso aqui não... Que é João Batista. João Batista foi lá, né, e acusou Herodes. Não te é permitido tomar a mulher do seu irmão. Então, não que você não deva lutar. O que é errado, você deve acusar e lutar. Mas agora, a intriga, não. A intriga é você criar um mal onde não há, entendeu? Fazer agitação e coisa onde está calmo. Entendeu? Isso é intriga. E o religioso triste e amargurado, ele costuma fazer isso, tá? Gerar agitação, tirar as coisas do lugar, né? Isso de tirar as coisas do lugar, porque no convento tudo tem lugar. Então, quando as coisas começam a sumir e a pessoa vai lá e troca e mexe, não sei o quê, isso faz isso para gerar agitação, para deixar o religioso perturbado e começa a criar queixas. Isso é muito, muito comum. E se é eremita, né? Se é eremita, ele começa a fazer agitações nas redes sociais. Ele é agitado, ele começa a agitar a vizinhança, começa a agitar os benfeitores. Aonde ele está a agitação. Aonde ele está a agitação. Não existe quietude, não existe calma, não existe paz. Aonde ele está, não existe paz. Ele está sempre tumultuando. Não há quietude, né? Então, a tristeza se vê principalmente nesse tipo de obra, né? Por que devemos servir a Deus com alegria, né? Primeiro, porque essa é a vontade de Deus, né? Deus quer que sirvamos a Ele com alegria, né? Existe aí
uma distorção da realidade, né, principalmente da mídia, né, de que o matrimônio é a vocação da alegria e a vida religiosa é a vocação da tristeza e da amargura. Né? Ou seja, todo mundo que casa é feliz e todo mundo que vai para a vida religiosa é porque jogaram a pessoa lá, né? Ela foi jogada, escolheram para ela aquilo, e ela, ou que ela, entendeu? Uma coisa assim. Por isso que eu não gosto muito de filmes assim, de convento, porque sempre eles fazem uma trama, né, para botar ali entendeu? Que uma coisa que não tem nada a ver, que é como se, entendeu? Ali é o lugar da tristeza, do sofrimento, do não sei o que, né? Isso tem, e houve uma mentalidade assim, principalmente no século XIX, né? Que o convento é para sofrer mesmo, não é para ser feliz, não é lugar de felicidade, felicidade é no céu, tá? Então não é bem assim. Tá? Hoje não é bem assim que se interpreta, né? Para servir a Deus, você deve servir a Deus com alegria. Se você não tem essa vocação para a vida religiosa, né? Você vai ao matrimônio. Hoje em dia já tem essa questão da nova vocação, a vocação do solteiro, né? Que você pode ser solteiro também, sem necessariamente ter um compromisso de muita vida de oração, de muita coisa assim. Tá? Meu pai passeando aqui pelo jardim. E, enfim, hoje já tem essa questão desse tipo de vocação também, né? Mas quem sabe disso é a pessoa. Você sabe pelas obras, né? Pelas obras, pelo resultado que essa pessoa tem. Porque, na verdade, às vezes a pessoa é amargurada e ela diz que é o outro que está amargurado, que isso é muito comum, né? Então, a pessoa tem ali milhares de seguidores, os milhares de seguidores estão insatisfeitos, então tem um que é invejoso e fica falando, você, né, você não tem vocação, você isso, você aquilo, mas na verdade é porque a pessoa tem inveja, né, daquilo. Então, é necessário se ter discernimento, né? Então, devemos servir a Deus com alegria, porque é para maior honra e glória de Deus, edifica o próximo, né? E dá esperança também de sua perseverança, né? Então, se o religioso está feliz, né, acredita-se que ele vai perseverar, né? A questão é que nós não sabemos o que é a alegria, né? O brasileiro confunde alegria com entusiasmo, entendeu? Por isso que tem essa questão de religioso ficar fazendo coreografiazinha, né? Aquela coisa, né? A alegria ela tem que ser externalizada, nem que seja de um modo forçado, né? Tá. Mas isso a gente vai ver mais adiante, né? A imperfeição não deve ser motivo para nos tirar a alegria, né? A questão, isso aqui é interessante. Então, se, por exemplo, eu faltei com silêncio. Então, às vezes, a irmã, ela não se perdoa pela falta, né? E ela vai entristecendo, entristecendo, entristecendo. Então, essa tristeza, ela acaba sendo pior que a falta, né? Porque é exatamente isso que o demônio quer. Ele quer que a pessoa se entristeça e, com isso, ela perde a vontade de obrar, né? De fazer ali as suas obrigações da vida religiosa. Então, muitas vezes, a tristeza após a falta é pior que a falta. As raízes da tristeza e os seus remédios. Agora a gente vai ver o que causa a tristeza. Então, bom, uma causa é doença, né? Tanto doença mental, então tem a questão da depressão, né? Nem sempre a depressão ela pode estar associada a algum acontecimento, entendeu? Por exemplo, a pessoa pode estar, por exemplo, fazendo um tratamento hormonal, né? E esse tratamento, algum remédio causou uma queda ali, não sei, não sou médica, não entendo muito de linguagens técnicas, né? Vamos supor, teve ali uma queda ou uma perda da sensibilidade ali da serotonina, né, que é um neurotransmissor que regula o humor, e essa pessoa perde, assim, perde o relacionamento com o desejo das coisas, ela vai perdendo a vontade, né? Então, a doença ela pode estar associada até com um tratamento médico
de alguma coisa que ela esteja fazendo, né? Não precisa ser necessariamente uma doença mental. A doença física mesmo, dessa mãe que tá ali morrendo de dor de cabeça, ela tá, né? Ela tá numa outra dimensão de alegria na vida consagrada, mas não uma alegria, né? Como a gente fala, alegria entusiástica, né? Alegria eufórica, né? Ai, meu Deus, que alegria. Né? Essa questão também da doença e morte, né? Que às vezes a gente vê, tem alguns santos que tem essa questão de ter um semblante alegre, né? Essa coisa assim. Alguns morrem sorrindo, tá? Mas isso não quer dizer que esse santo é mais alegre ou menos alegre na vida consagrada. Tá? Essa é uma coisa que Deus permite a uns e outros. Tá? Como recentemente teve uma carmelita que morreu sorrindo, né? Mas isso não quer dizer que ela era mais alegre que uma Elizabeth da Trindade que morreu com um semblante de muita dor. Isso não é sinal de mais ou menos santidade. Mas é que a geração de hoje é muito sentimentalista. Então, ai meu Deus, que lindo. Mas não quer dizer que é mais ou menos santo. É que nem ser incorrupto. É uma graça que Deus dá para uns e outros. Tá? Mas, por exemplo, um Santo Agostinho, por exemplo, não é incorrupto. Então, não quer dizer que é mais ou menos santo. Quem é mais ou menos santo, só Deus sabe. Tá? Mas isso é uma graça que Deus dá a uns e outros. Né? Então, por exemplo, doença, enfermidade, pode gerar alegria, dependendo do grau de dor, de sofrimento que a pessoa tá. A pessoa que está ali tomando uma morfina, né, para regular a dor, ela não está numa alegria eufórica. Né? Ela está num outro grau de alegria, uma alegria de oblação, numa outra dimensão de alegria. Né? Então, doença é uma raiz. Né? A raiz mais comum, falta de mortificação. Né? O que é a falta de mortificação? Ela não tem paciência para algumas coisas. Né? Então, ela não consegue esperar o tempo de Deus para certas coisas. Então, ela começa a se entristecer porque as coisas não acontecem no tempo dela. Entendeu? Então, ela quer as coisas, né? Do jeito dela, na hora dela e no tempo dela. Entendeu? Eu tenho que esperar 1 ano a mais, entendeu? Para realizar o sonho que ela vai ter o desfrute do sonho dela por 50 anos, ela tem que esperar 3 anos a mais para ela, pronto, perder a alegria, não quero mais, sabe? Então, isso é uma falta de mortificação da paciência. Né? Então, isso é uma raiz também, uma causa da tristeza. Né? Aqui tem um exemplo interessante que está narrado por Súrio na vida de Santo Eutime, no mês de janeiro. Tinha aqui um irmão, né? Esse irmão tinha um temperamento colérico, né? Então ele se irava por qualquer coisa aqui, tudo. E um irmão ia ali pedir um favor para ele já ficava assim, né? Esses irmãos me aborrecem, essa comunidade me aborrece, todo mundo fica toda hora me solicitando pedido e favor e não sei o que. Vinha um outro irmão, ele já ficava assim, meu Deus, essa comunidade é terrível, sabe? Eu vou sair daqui, eu vou ser eremita. Saiu e foi para o eremitério. Chegou no eremitério, né? E, né, esse é um livro, um santo antigo, né? Então, antigamente não tinha encanamento de água. Então, como os eremitas faziam, eles armazenavam a água, iam no rio e armazenavam a água ali para tudo, para higiene, para beber, né? Então ele tinha ali um grande cântaro de água que ele enchia, ia no rio, trazia e deixava ali na porta da cela. E Deus, vendo que ele estava sozinho, né? Então Deus foi lá, né? Vou dar uma purificada nesse irmão aí. Foi lá, mandou o demônio e deu uma derrubada no cântaro, né? Quando ele viu a água estava derrubada, aí o irmão já ficou meio assim, né? Ai, meu Deus. Aí foi lá, pegou o cântaro, foi lá no rio e encheu. Trouxe o cântaro de novo. Entrou na cela. Aí o demônio foi lá e derrubou de novo. Aí o irmão saiu da cela e falou, não acredito que derrubaram o meu cântaro. Foi lá, pegou o cântaro e encheu de novo. Entrou na cela. Terceira vez derrubaram de novo. Aí o irmão já tava assim, mas não é possível. Aí depois o irmão foi fazer oração. Ele foi fazer oração. E ele chegou à conclusão de que o problema não estava na comunidade. O problema estava nele.
Porque ele falou, irado eu estava na comunidade, irado estou na solidão. Então, o problema não era os irmãos, né? O problema está em mim. Porque se eu estou irado por esse motivo, então lá também estava irado com outras coisas. Então, ele viu que não ia adiantar a solidão, né? Porque o problema estava dentro dele. E ele voltou para a comunidade. E Cassiano fez uma conclusão interessante, né? Aquele que está em paz vive bem tanto em comunidade como sozinho, né? E aquele que é um religioso triste arruma intriga tanto em comunidade como sozinho, né? Interessante isso daqui. Uma outra raiz da tristeza, né? Raiz da tristeza é a que vem da obediência, né? Então, por exemplo, o irmão está feliz na jardinagem e o prior vai lá e manda ele para a sacristia. Mas ele achava a jardinagem melhor, gostava de ver as plantas, gostava do ar puro e agora está na sacristia, né? Na vida eremítica isso aqui já não acontece muito, né? Porque nós estamos aqui sozinhos na nossa própria regra. Mas na vida eremítica uma coisa que pode acontecer é a gente vir uma tristeza de comparação, né? O eremitério do irmão é melhor, o eremitério dele tem cachoeira, o meu não tem. O eremitério do irmão tem uma rosa laranja, o meu não tem. O bispo dele é mais legal, o meu não é, né? O bispo dele vai lá no eremitério dele, almoça com ele, põe no site dele que tá feliz com ele, o meu não quer nem olhar na minha cara, né? Então a tristeza pode vir por comparações na vida eremítica, né? Então, o outro tem mais, eu tenho menos. Então, a tristeza ela pode vir disso, através de comparações. Não tanto pela obediência, porque praticamente o eremita só obedece a sua regra e a Deus, né? Porque o bispo ele é um superior mais remoto, né? Não está no dia a dia. Agora os remédios, né? Os remédios para a tristeza. Remédio para a tristeza é indiferença, tá? A gente não pode confundir indiferença com apatia. O apático, ele não tem nenhuma relação com o desejo. O apático não quer nada. Tanto faz. O indiferente, ele tem interesse pelas duas coisas. Entendeu? Então, por exemplo, você quer sacristia ou quer costura? Entendeu? O indiferente, ele acha que as duas coisas podem ser interessantes. O apático, ele acha que nenhuma das coisas pode ser interessante e ele detesta as duas coisas. Tá? E por ele não faria nada. Tá? Então, a apatia, o religioso apático, ele não quer nem fazer nada. Entendeu? O indiferente, não, ele quer fazer, entendeu? Mas ele fica igualmente satisfeito com qualquer ofício que der. Então, se for jardinagem, eu estou satisfeito. Se for provisoria, eu estou satisfeito. Se for botar na internet, eu estou satisfeito. Né? Ele fica satisfeito com diversos tipos de trabalho. E o apático, ele está insatisfeito com qualquer coisa. Entendeu? Não tanto insatisfeito como ele não quer nada. Né? Ele não quer nada. Então é diferente, não confundir, tá? Um outro remédio para tristeza é a gente procurar gostar de vários tipos de trabalho. Porque, por exemplo, se você põe seu coração só na jardinagem, por exemplo, só gosto de jardinagem, só levo jeito para jardinagem, isso e aquilo, então o dia que der praga no seu jardim, você vai ficar triste, porque você botou todo o coração num tipo só de trabalho. Né? Então é interessante você ter jeito, pegar jeito em outras coisas também. Então, aprende ali outra coisa, né? Aprende a bordar, aprende idiomas, né? Que eu também incentivo muito. Aprende outras coisas ali para você, caso você tiver um insucesso numa coisa, você desenvolve outras habilidades também. Né? E o melhor remédio de todos, né? Que é a oração. Né? O maior remédio para a tristeza é oração. Né? Recolher-se em oração é sempre consolo e descanso. Né? O bom religioso encontra seu descanso na oração.
lembra-se sempre de Deus, visita o Santíssimo Sacramento, consola-se com Cristo e conta tudo para Ele. Né? O bom religioso, a alegria do bom religioso é estar na casa de Deus. Né? Então, para ele, a maior recompensa dele é estar debaixo do mesmo teto do Santíssimo Sacramento. Para ele não há nada que se compare a isso. Isso não quer dizer que ele não vá ter outras alegrias. Ele tem outras alegrias, mas essa é a maior. Santo Agostinho, no comentário aos Salmos, né, Salmo 4, vós me destes alegria ao coração. Né? Ou seja, não devemos buscar a alegria fora, nas coisas exteriores, senão nas interiores, dentro da cela secreta do coração, onde Jesus disse que devemos orar ao Pai Eterno. São Martinho de Tours dizia, né? São Martinho de Tours era bispo e ele criou também uma comunidade, então ele conciliava um pouco a vida episcopal com a vida monástica. Ele dizia que o alívio dos seus trabalhos e cansaços era oração. Uma outra causa para a tristeza é a consciência. Né? Então, se a pessoa tem consciência pesada de alguma coisa, isso compromete muito a alegria. Né? Então, é interessante, e uma coisa também é interessante verificar são traumas passados. Às vezes a pessoa tem problema com o pai, com a mãe, então ela fica com aquele peso no coração, algum acontecimento passado que não foi resolvido. Isso pode, sim, ser uma causa de tristeza da pessoa. São Bernardo diz, nada é pior do que o peso de uma má consciência. Né? É o famoso quem não deve não teme. Né? Então ele dizia, quereis estar sempre alegres, vivei bem. Né? A boa vida sempre anda acompanhada de paz e alegria. Né? Por quê? Você está sempre em amizade com Deus. Pelo efeito, se conhece a causa. Por isso que é bom estar sempre fazendo exame de consciência e estar sempre buscando resolver tudo aquilo que a sua consciência aponta, que não, isso aqui não está bom, isso aqui tem que desaparecer, isso aqui tem que ver, isso aqui, esse problema que está me pesando no coração, vou resolver. É sempre interessante, tá? A gente tá com o coração livre de toda culpa, tá? De toda e qualquer culpa. Não interessa o que os outros pensam, não interessa a sua consciência e Deus, sua consciência direta com Deus. Mas nem toda tristeza é má. Né? Existem tristezas que são boas e até santas. Né? Essa tristeza é a que está prevista no Evangelho. Né? Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então, essa é a tristeza que o autor vai desenvolver. Né? Que são a tristeza? Primeiro, a tristeza da morte dos nossos amigos e parentes. Né? Cristo chorou quando morreu Lázaro, né? Mesmo sabendo que ele ressuscitaria. Né? Houve um tempo que alguns padres carismáticos condenavam, assim, que os fiéis chorassem durante os velórios, não sei o que, tudo. Né? Eu acho que não convém, porque primeiro a gente não sabe a circunstância, né? Segundo, porque é humano, né, a gente se entristecer. E segundo, a gente não sabe, por exemplo, a pessoa que morre de repente, às vezes a gente não está assim, preparado para aquele momento. Né? Então, é natural que né, você chore, você não está preparado para aquilo, foi muito rápido. Enfim, né? Se você não chorar na morte dos seus pais, você vai chorar quando? Entendeu? Então, eu acho muito, assim, desumano a gente cobrar, assim, de não chorar, assim, né, no enterro dos seus pais. Por exemplo, a mãe perde um filho, você não tem fé. Não é que a pessoa não tem fé, né? É a humanidade, naturalmente. A pessoa sente, entendeu? Ela tem fé, mas a natureza sente. É claro que a gente tem que evitar certos exageros, né? Por exemplo,
o exagero, por exemplo, você evitar se jogar no caixão, desmaios, gritos, e como se você dá a impressão de que a sua esperança estava toda na pessoa também, né? Então a gente tem que evitar. Claro que algumas pessoas são mais fracas também, né? Mas assim, mesmo assim a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Mas a tristeza é natural, esse tipo de tristeza é natural, é uma tristeza que até Cristo teve, né? Então a gente também ficar, entendeu? Não deve chorar, cadê a fé? Então esse tipo de coisa eu não acho interessante, tá? E já vi em muitos sermões até de padres famosos, tá? Essa questão de, não pode chorar, eu não acho interessante, tá? A tristeza, essa tristeza é natural, né? Aliás, grupos de jovens, né, quando morre um jovem, entendeu? Eles tentam forçar muito uma alegria, às vezes se morre um jovem, entendeu? O enterro tem que ser alegre, tem que ser... A missa de sétimo dia tem que ser alegre porque foi jovem que morreu, sabe? Eu acho muito, muito inadequado, muito infeliz, sabe? Esse tipo de missa, sabe? Não é o momento, entendeu? É um momento de tristeza. Ficar forçando música alegrinha, entendeu? Eu acho assim, o grupo de jovem é um eterno jardim de infância, sabe? O grupo de jovem devia ser para adolescência. Adolescente, tal, tá imaturo, né? A pessoa é adulta, tem que procurar coisa de adulto, entendeu? Mas acho assim que tudo tem hora, sabe? Ficar sempre, tudo tem que ser alegrinho, até o enterro, entendeu? Acho muito assim inadequado, muito inadequado. Então, essa tristeza, sim, né, essa tristeza é santa, né? Morreu seu pai, sua mãe, é um momento de tristeza, né? Aquele luto natural que a gente tem, né? A tristeza, uma outra tristeza santa é a tristeza dos nossos pecados, né? A tristeza do arrependimento, da contrição, que também não deve ser exagerada, como a gente falou, né? De transformar essa tristeza em amargura, né? Então, não, é uma tristeza de ter ofendido a Deus, né? Uma outra tristeza santa é a tristeza do pecado do próximo, né? O meu irmão pecou, né? Então é a tristeza de reparação. A gente não pode exagerar muito nessa tristeza, porque às vezes acontece muito que os pecadores usam dessa tristeza para manipular, né? Então ele sabe que você se sensibiliza, né? E pode pirraçar e ficar pecando, porque sabe que você se importa, entendeu? Então é interessante você tá triste porque Deus está sendo ofendido, né? Mas você repara sem mostrar muita tristeza. Isso tinha muito no início, tá? Principalmente assim, século XIX, né? Tinha muito. Isso tinha muito, principalmente a Beata Alexandrina tinha muito isso, aquela tristeza, aquela coisa. Hoje a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque às vezes o pecador ele pensa que você se importa, e como ele ainda não se converteu, ele pode usar isso para ficar manipulando, entendeu? E então assim, chegou a funcionar. Tomem cuidado com isso, entendeu? Não deixem de viver suas vidas, entendeu? Reza assim no íntimo do coração pela conversão da pessoa, mas sem aquele desespero, aquela coisa assim de que eu tenho que morrer para todo mundo se converter, sabe? Aquele desespero. Então, hoje a gente já tem uma outra forma, assim. Deus tem poder para converter a pessoa, sem, sabe? Antigamente se tinha muita espiritualidade da troca, entendeu? Deus precisa de trocas, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Como se ele precisasse, entendeu? E na verdade o poder de Deus é infinito, né? Então, esse negócio da tristeza pelo pecado do outro, isso aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado da reparação, tá? Isso aqui teve muito, século XIX, isso aqui foi muito forte, 18, 19, tá? Se oferecer como vítima, entendeu? Mas na verdade, por exemplo, não, eu tenho que sofrer
para que o outro se salve, e isso que foi muito forte, tá? Mas hoje a gente pensa assim, Deus não precisa disso, né? Claro que a pessoa, ela pode sentir isso, tá? Essa questão. Mas hoje a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso aqui, rezar. Agora, se você sente uma inspiração de ser vítima, né? Isso aí é uma coisa que você tem que ver muito com o diretor espiritual, entendeu? Mas assim, hoje a gente mudou muito a espiritualidade, né? Assim, talvez não seja tão necessário assim, né? Muita reparação diante do Santíssimo, mas sem tanta questão assim de como que o mundo sem mim, se eu não dou a minha colaboração, então nada vai ser feito, entendeu? É como se fosse mais ou menos assim, entendeu? Não é bem assim. Um outro tipo de tristeza santa é a tristeza do desejo de perfeição. Tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então, eu tenho tristeza porque eu ainda não atingi o grau de perfeição que eu gostaria, tá? O Carlos fala tão alto que é o funcionário daqui. Tá. Então, eu desejo, porque na verdade, a perfeição a gente nunca sabe qual é o grau que a gente... o grau mesmo é o céu, né? Assim, enquanto você está vivo, você não tem uma perfeição absoluta. Então, a gente sempre vai estar com esse desejo de melhorar mais e mais e mais, porque a gente nunca vai vencer 100% o pecado. E Deus permite isso para o nosso próprio bem, para que a gente não se envaideça. Uma outra tristeza santa é a tristeza da vida terrena, né? Da vida terrena, da vida fugaz, né? Passageiro, né? A gente ainda não está no céu, né? Ainda não está completa a obra, os santos já estão lá e a gente ainda está aqui, né? Então dá uma certa tristeza, mas é uma tristeza santa. Enfim, Cassiano diz, né? A tristeza boa, segundo Deus, né? Ela é obediente, afável. Essa palavra afável, ela não é mais usada, assim, não é muito usada, né? Quer dizer amável, bondosa, cortês, né? Humilde, mansa, suave, paciente, né? Ela nasce do amor de Deus e contém em si todos os frutos do Espírito Santo, que é a caridade, alegria, longanimidade. A longanimidade é a paciência que vai além da paciência, tá? Longanimidade. Bondade, fé, mansidão, continência, né? Continência, os que são casados, continência, castidade conjugal. Né? Os que são solteiros, continência, pessoa que não comete pecado da castidade. A tristeza que vem do demônio, como é a tristeza? É isso que a gente comentou, ela é áspera, é impaciente, ela é cheia de rancor, cheia de amargura, ela é infrutuosa. Uma coisa, a pessoa também ela pode forjar frutos, né? Ela pode forjar os frutos também, né? Ela inclina a desconfiança e o desespero e nos afasta de todo o bem, tá? Então, a tristeza, a tristeza, ela vem do demônio, né? Se ela produz todos esses frutos, né? Então, o que é, afinal de contas, uma alegria, vamos dizer assim, alegria de fruto espiritual, né? A alegria que é espiritual, a alegria dos servos de Deus, né? Ela não é uma alegria de risos e palavras levianas, nem de gracejos, né? Falando com todos os que encontra pelo caminho. Essa não é a alegria dos servos de Deus, senão distração, libertinagem e relaxamento, né? O que pedimos a Deus é uma alegria que brota do interior. É uma referência na vida de muitos santos que
via no rosto uma alegria e serenidade, que dava o testemunho da alegria e paz interior de sua alma. Esta é a alegria que nós desejamos. Então, meus queridos, essa é a alegria verdadeira, tá? Que é a alegria espiritual, tá, meus queridos? O vídeo já tá um pouquinho longo. Eu vou fazer o outro vídeo em seguida desse, que é o da Cororos, para já enviar os 2 vídeos dessa semana. Eu não vou prolongar muito, tá? Já ficou um pouquinho longo. Fiquem com Deus. Desculpe aí os atrapalhos que teve aqui com o funcionário. Eu vou ter que interromper, inclusive. Fiquem com Deus. Então, o próximo vídeo falo da Cororos e depois a gente dá prosseguimento com Alonso Rodrigues. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.